Você já parou para pensar como você se relaciona com o seu trabalho? Que lugar o seu trabalho ocupa dentro da sua vida, né? Isso é uma pergunta muito interessante que muitas vezes aparece na terapia quando eu vou atender os meus pacientes. Vamos ver aqui agora um vídeo do Luigi e conversar um pouco sobre a nossa relação com o nosso trabalho. Se eu pedir para você falar sobre si mesmo, se apresentar aqui para mim ou para qualquer pessoa, você consegue fazer isso sem citar a sua profissão, sem citar aquilo que você trabalha? Já parou para pensar que quando a gente vai conversar e se apresentar, conhecer pessoas novas, o trabalho ele tá sempre ali presente nas nossas vidas? Será que Sabe que é interessante isso? Eu lembro quando eu estava na faculdade, uma professora fez uma atividade assim, em sala de aula, pediu pra gente se apresentar pros colegas, falar sobre nós mesmos, sem falar sobre a nossa profissão ou o que a gente estudava, né, no caso. E é realmente difícil, né, porque pensando socialmente hoje, o trabalho ocupa um lugar de reconhecimento, né? Então, quando nós nos afirmamos quem nós somos, o trabalho também é um desses lugares, né? E para muitas pessoas o trabalho é muito importante, né? Muito importante, às vezes mais importante do que a própria vida pessoal. a gente é o nosso trabalho? Será que nós somos simplesmente uma CLT ou um CNPJ, a nossa MEI? Será que a gente consegue ir além do que a gente faz profissionalmente para colocar comida dentro de casa? Você sabe que esse é um dos temas que mais me atormentaram na minha vida e me atormentam muito até hoje, que é essa ideia de encontrar um propósito de vida através do trabalho. Eu quero propor esse desafio para vocês. Usem, inclusive, os comentários aqui desse vídeo, que é o que eu realmente gosto, e escrevam sobre vocês, se apresentem aí, mas sem falar de trabalho, sem falar o quanto vocês ganham, sem falar de salário, nem nada. Eu tô passando um café aqui, aliás, eu vou aproveitar esse vídeo aqui para deixar uma dica de chareira elétrica para vocês. Essa Hamilton aqui, ó, espetacular, gente. Bico de ganso, de pato, de ganso, né? Mas enfim, quero contar uma história para vocês de como eu, certa vez, tive uma pequena discussão no meu trabalho sobre essa ideia de misturar muito de vida pessoal, muito de que nós somos, de quem nós somos com o nosso emprego ou o nosso trabalho. Eu trabalhava numa startup e quem aqui trabalhou em startup ou pegou essa época, principalmente ali entre 2010 até 2020, quando daí teve a pandemia, mudou muita coisa, home office, hoje já está voltando ao que era antes, mas que eram essas startups, esses escritórios cools, sabe, descolados, aonde a empresa tinha uma energia, onde a empresa tinha café, onde a empresa tinha mesa de ping-pong, tinha videogame. Olha que bacana trabalhar com a gente. Eu peguei um pouco dessa fase, né, trabalhava em escritórios divertidos. Eu lembro que era uma grande mesa, assim, que é uma coisa que sempre me incomodou também, que é essa falta de um escritório para você, né, uma falta de uma certa individualidade ali para você poder trabalhar. Não, tem que ser em grupo, tem que ser em turma, tem que ser em time, porque nós somos uma família. E tudo isso é parte dessa estratégia de fazer com que você, de fato, se prenda demais no seu trabalho e passe a acreditar que ele é você e você é ele. Enfim, aí cada funcionário ali tinha na sua mesa itens pessoais, né? O papel de parede do computador era a foto do marido, da filha, a mesa era cheia de decorações, fotinha, canequinha, coisa. E a minha mesa era um deserto, era simplesmente um notebook e mais nada, e uma caneca d'água, assim, né? E mais nada. E aí o pessoal uma vez me perguntou, né? O meu chefe lá, meu supervisor, sei lá, pô, por que a tua mesa é assim? Você não traz nada de casa para você se sentir bem, para você se sentir em casa? E eu falei, é porque eu não tô em casa. Aqui nada é meu. Eu tô aqui para trabalhar, fazer o que eu sou pago e sumir daqui o quanto antes. E aquilo meio que chocou o pessoal, assim, mas como assim? Mas você vai passar que horas o seu dia trabalhando? Não é interessante que você se sinta em casa? Não, não é interessante. Por quê? Porque eu não queria confundir as coisas. Eu não estava ali para fazer favor, eu não estava ali por um propósito, eu não estava ali para absolutamente nada além de ganhar dinheiro e pagar minhas contas, viver minha vida, pagar as coisas da minha filha. E era... Isso é interessante porque quando ele fala sobre isso, né, essa ideia de trazer um pouco da casa pro trabalho, né? Também já trabalhei em locais e eu via isso muito, né? Pessoas levavam porta-retrato, levavam bugigangas de casa, enfim, né? Coisas para se sentirem mais à vontade no trabalho, né? E é uma ideia, é uma tentativa, então, de tornar aquele ambiente que por vezes pode ser um tanto quanto frio, né? Um tanto quanto, enfim, insalubre por vezes, né? Depende com que você trabalha, né? Tentar trazer um conforto para ele, né? E tornar aquele período menos estressante, digamos assim, né? Porque no final, se a gente parar para pensar, muitas vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa.
né? A gente passa mais tempo com nossos colegas de trabalho que com a nossa família. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava presencialmente, via muito mais os meus colegas de trabalho do que eu via minha mãe, que eu não morava mais com ela, né? Então eu via muito mais eles do que minha mãe. Via eles todos os dias eu via os meus colegas de trabalho. Minha mãe eu via uma vez por semana, duas, às vezes, né? Às vezes não via, né, em nenhuma semana. Então é essa ideia, essa tentativa, né, então de tornar aquele ambiente um pouco mais pessoal, né? Mas eu acho que também devem haver limites, né? Porque como o Luigi falou, o seu trabalho não é a sua vida, né? Não é a sua família. Não que você tenha que se dar mal com seus colegas, enfim, não é sobre isso, né? Eu acho que é muito bom quando a gente consegue trabalhar num lugar que a gente tem um bom convívio com os colegas, né? Um bom convívio com as chefias, consegue se adaptar bem às rotinas, às demandas, né? Mas eles não são sua família, né? Não são sua família, não são a sua vida, né? Ou não deveriam ser, pelo menos, né? Não deveriam ser. Por que não deveriam ser? Porque eventualmente esse trabalho pode faltar. Você pode ser demitido, você pode, enfim, acontecer alguma coisa com você que você não vai mais trabalhar lá, a empresa pode falir, sei lá. E aí? Como é que você fica, né? Quando toda a sua vida era baseada, então, no seu trabalho, né? Como é que você fica, né? Simplesmente por isso que eu estava ali. Não existia um propósito maior naquilo. Eu não achava aquilo a coisa mais incrível do mundo, eu não achava que aquilo ia mudar o mundo, e muito menos minha vida. Aquilo ali era simplesmente uma fonte de renda. Pode parecer, da minha parte, um pouco exagero, porque afinal de contas eu trabalho com criação de conteúdo hoje, né? E eu posso falar para vocês que isso é até uma contradição na minha vida. Eu gosto muito do que eu faço, óbvio que eu gosto do que eu faço, né? Gosto de fazer lives, gosto de produzir conteúdo, mas eu trato isso daqui com muito pragmatismo, eu diria assim. Eu sou uma pessoa que, mesmo gostando do que eu faço, eu tomo algumas decisões bastante sérias. Então, por exemplo, eu fazia lives na Twitch. Quando a Twitch não foi mais viável, eu não pensei duas vezes e abandonei a Twitch. E as pessoas me falavam, nossa, mas e a sua comunidade, e a sua audiência, tudo que você construiu lá? Eu falei, cara, vai ter que migrar comigo pro YouTube, caso queira continuar. Se não, fica lá e acabou, eu não posso dizer nada. Não dá dinheiro, eu não sou funcionário eu não trabalho de graça para a Big Tech, né? Mas enfim, voltando a essa ocasião, aquilo gerou uns comentários e na época eu escrevi sobre isso e também gerou comentários, assim, as pessoas ficaram indignadas comigo, o pessoal que me acompanha, que me segue, porque como assim, Luigi, né? Custa deixar uma foto da sua filha ali no trabalho, né? Mandavam muito aquela imagem que é um meme do Homer, né? Falando, faça isso por ela, pela família lá, que ele está trabalhando lá na usina. Eu falei, gente, pare de procurar propósito no seu trabalho. De fato, a gente se associa muito àquilo que a gente faz, àquilo que a gente produz. E isso, para mim, sempre foi um sinal claro, assim, do capitalismo mesmo, assim, tomando conta do nosso ser, né? Nós não nos enxergamos como seres humanos, como pessoas, a gente se enxerga como um funcionário. E a gente traz essa ideia de funcionário para absolutamente todas as esferas da nossa vida. Então tudo tem que ter agenda, tudo tem que ter tempo, tudo tem que ter hora, tudo tem que ter entrega, tudo tem que ter planilha, tudo tem que ter um motivo, tem que ter uma utilidade. Então você não pode acordar de manhã e, sei lá, simplesmente ficar olhando para o céu ou ligar a TV e ficar olhando ali alguma notícia enquanto vai... Enquanto sociedade, né, nós somos obrigados a trabalhar, né? Tirando uma pequena parcela que pode viver sem o chicote do capitalismo nas costas, né? Consegue usufruir da vida sem precisar trabalhar. Todos nós, o resto de nós, precisa trabalhar, né? Precisa trabalhar. É bom quando a gente gosta do nosso trabalho, né? Eu acho que facilita, né? Facilita quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, uma coisa que a gente se realiza de determinada maneira, né? Enfim, afinal a gente vai fazer aquilo por várias horas do nosso dia, né? E tende a ser mais pesado quando a gente tem que fazer um trabalho que a gente não gosta, né? Quando a gente tá num trabalho, tá numa atividade, tá numa relação com o trabalho em que a gente não suporta ele, né? Esses dias eu conversava com uma ex-colega de trabalho e eu falei, né? A gente faz coisas, né? Por exemplo, a gente faz coisas que a gente não gosta por dinheiro por um tempo, né? Trabalha bastante por um tempo, né? Mas a gente não consegue fazer o que a gente não gosta para sempre, né? Para sempre. Chega um momento que você não consegue mais, né? Algumas pessoas até têm uma facilidade de conseguir fazer essa diferenciação, como o Luigi falou, né? Aqui é meu trabalho, bom, eu sou pago para fazer isso, né? Mas outras pessoas não conseguem fazer essa diferenciação, elas precisam
né, de uma realização, de um propósito no trabalho, né? Porque cada pessoa lida de uma maneira diferente. E é muito interessante quando a gente pega as pessoas e as pessoas começam a entrar na terapia, às vezes elas vêm para a terapia e o trabalho não é uma questão. Mas conforme a terapia vai andando, conforme a análise vai progredindo, a gente começa a perceber que o trabalho é também uma maneira de você se colocar no mundo, né? Às vezes o trabalho que você escolheu, né? Ou a profissão que você escolheu, quando você tem a oportunidade de escolher, né? Muitas vezes você não tem, né? Mas quando você tem a oportunidade de escolher uma profissão, né? Uma maneira de ganhar a vida, você percebe que aquilo também é de certa maneira como você quer se mostrar para o mundo, né? E como você coloca um pouco de si naquilo, né? E também é interessante porque muitas vezes as pessoas vêm para terapia buscando resolver os problemas do seu trabalho, né? Então, estou com dificuldade de produzir, estou com dificuldade de fazer, antes eu trabalhava de tal maneira, hoje eu não consigo mais, eu vim para terapia e eu gostaria que tu me ajudasse a resolver isso, né? Bom, primeiro eu sempre deixo claro para meus pacientes, né, que, bom, eu não posso prometer nada, não posso prometer que depois da terapia você vai voltar a produzir como você era, né, não posso prometer, não se promete nada na psicologia, né, a gente não sabe em que lugar nós vamos chegar depois de um processo terapêutico, né, mas muitas vezes com o decorrer dessa análise, com o decorrer desse tratamento, a pessoa mesmo começa a perceber que a própria relação dela com o trabalho às vezes não é legal, né, é uma relação que é desgastante. E às vezes a própria falta de produtividade dela no trabalho não é necessariamente porque ela está cansada, né? Enfim, ou porque ela não consegue mais fazer aquilo que ela fazia, né? Mas é uma maneira que ela encontrou de mostrar que talvez aquele trabalho que ela tem agora já não satisfaz ela da maneira como ela esperava, já não a realiza mais, né? Isso é muito comum, as pessoas começam a perceber, bom, não é que eu não quero mais, não consigo produzir mais meu trabalho, é que eu não quero mais, né? Estou tentando me forçar a fazer uma coisa que eu não gosto mais, né? E aí, óbvio, né? Muitas vezes a gente não escolhe o nosso trabalho, né? E não podemos trabalhar só com o que a gente quer, né? Às vezes a gente tem que trabalhar com o que a gente não quer, porque, né, as contas e os boletos chegam, né? Mas muitas pessoas às vezes começam a questionar, depois de muito tempo de vida, né? Uma possibilidade de mudar de emprego, mudar de profissão, mudar de carreira, né? Porque também tem uma busca, né, uma busca de poder encontrar, então, um tanto quanto de realização dentro daquele fazer, né? Vai despertando, não, você tem que acordar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ler, tem que coisar, tem que não sei o quê. Se você for fazer um trajeto de ônibus para o seu trabalho durante 1 hora, você tem que usar aquela 1 hora para aprender inglês, ou para se informar, ou para estudar alguma coisa. Então, esse dinamismo de funcionário e firma, ele meio que tomou conta da nossa existência em todas as esferas, né? Você tem que ter tempo de qualidade, você não tem que ter tempo com os seus filhos, você tem que ter tempo de qualidade com os seus filhos. Veja, então até para você brincar com as crianças, você tem que ter performance, né? Você não pode simplesmente... eu tenho aqui um tempinho com meu filho, vou sentar com ele aqui, vou ver um Pocoyo. Não, você tem que ter performance no tempo que você tem com seu filho. Com a sua esposa, com o seu esposo, tem que ter tempo de qualidade, não pode ser um primeiro tempo. Mas muito porque a gente... Tem um texto muito bom agora, meu livro tá lá longe, não pegar para mostrar a capa, né, mas que é uma coletânea de trabalhos que tá dentro daquele livro... Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico, né? E o Vladimir Safatli, ele traz muito essa questão, né? Eu lembro que é um texto dele, né, que ele vai falar sobre essa ideia, né, essa tentativa, então, que o capitalismo, então, atual, enfim, esse nosso modo de produção com a evolução dele, ele tenta tomar, então ele tenta ocupar todos os espaços de dinâmica da nossa vida, né? Então, o espaço de produção já não é só aquele espaço do trabalho, ele é também um espaço fora do trabalho, é aquilo que você faz antes do trabalho e depois do trabalho, e que muitas vezes essas atividades antes e depois do trabalho são para que você possa trabalhar mais, né? Então você se aperfeiçoa para o trabalho, você vai na academia porque é importante você fazer atividade física, porque depois que você faz atividade física você tem mais concentração para trabalhar, né? Não pensando na saúde, não pensando, né, na qualidade de vida, não, é porque a partir daí você consegue ter uma melhor qualidade de produção. Então todas as dinâmicas da nossa vida, elas começaram a ser tomadas por esse discurso da produção, né? A gente pensa nas amizades que são produtivas ou não, amizades que podem te levar, te abrir portas ou não.
você pensa também em questões como onde eu vou me relacionar, coisas que eu vou fazer ou deixar de fazer, porque aquilo vai afetar a minha produtividade, né? Então é uma lógica que ocupa todas as dinâmicas da nossa vida atualmente, né? E é difícil se desvencilhar disso, é difícil porque todos nós estamos imersos, então, nesse processo ideológico, né? Então é muito difícil nos desvencilharmos disso, mas acho que só para a gente poder questionar, poder pensar sobre isso já é um começo, já é uma iniciativa, né? Atrela muito as coisas que a gente faz a essa dinâmica mesmo de funcionário, de empresa. Sair dessa é muito difícil, né? Eu, desde muito cedo, eu sempre trabalhei com essa cabeça de aqui é só um trabalho, sabe? Porque eu realmente, às vezes, ou eu me importava demais, ou aquilo mexia demais com o meu emocional, e eu percebia que no fim do dia não ia aumentar nem diminuir meu salário. E para mim o grande problema de misturar vida pessoal, vida profissional com trabalho é que vai chegar um momento que você não vai saber mais qual é qual. E eu falo isso para vocês de experiência própria. Obviamente, para você criador de conteúdo, vocês vão debochar aí nos comentários, falar, mas sua vida é muito fácil. E é mesmo, tá, gente? Eu nunca escondi isso, eu não tenho a menor vaidade de dizer isso. Comparado à época que eu era CLT, hoje mesmo o Instagram me lembrou aqui de uma foto que eu tirei há 11 anos na CPTM lá, numa sardinha. Minha vida hoje é muito mais fácil que aquilo, com toda a certeza do mundo. Eu não escondo de vocês. Mas eu, sendo sincero com vocês aqui, como se eu estivesse diante de um terapeuta, eu não sei mais em que momento eu tenho uma vida pessoal ou uma vida profissional, porque hoje a minha produção de conteúdo, ela exige de mim que eu, sei lá, fique o tempo todo pensando em conteúdo, né? Eu não consigo desligar o celular, isso não existe na minha vida. Sabe, obviamente que quando eu tô lá no rancho, final de semana, que eu não faço live, que eu não publico vídeo no YouTube, o celular fica ali, fica de canto e tal, mas essa ideia que eu não vou desligar o celular e vou ficar aqui 48 horas offline, isso não existe na minha vida, gente. Isso não é impraticável, assim. Então eu tento me relacionar um pouco mais em relação a isso, melhorar um pouco a minha relação com isso, porque não é possível. Lembra que eu falei para vocês? Né? Se eu não posso resolver um problema, eu preciso superá-lo, né? Então eu penso muito a respeito disso. Mas eu acho que a relação de trabalho dele, né, por ser então trabalhar com a internet, né, enfim, questão de criador de conteúdo, eu acho que existe a sua particularidade, sim, dessa dificuldade de divisão entre a vida pessoal e particular, mas não é restrito a ele, né? Eu tenho essa tese na minha cabeça, né? Eu não achei nunca nada escrito, mas eu acho que a gente deduzindo, né? Isso parece muito lógico, né? Com o avançar, então, principalmente da tecnologia dos smartphones, né? Enfim, com a facilidade de nós termos, então, acesso à tecnologia e aos meios de comunicação, a divisão entre trabalho de casa e trabalho no local de trabalho tem diminuído muito, né? Principalmente com pessoas que trabalham com áreas mais administrativas, né? Você leva trabalho para casa. Porque você terminou ali a sua jornada de trabalho, bateu o ponto às 5 horas, 6 horas, você vai para casa, por vezes você recebe um e-mail, e agora, hoje em dia as empresas têm uma dificuldade de se comunicar por e-mail, então, WhatsApp. E o WhatsApp é diferente de você receber um WhatsApp do que você receber um e-mail. E a pessoa se sente pressionada a responder aquela demanda da chefia, aquela demanda do colega, né? Mesmo estando fora de trabalho. E aí a pessoa chega em casa e ela lembra, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, amanhã eu tenho que planejar tal coisa. Então, às vezes ela leva trabalho para casa para poder adiantar o trabalho do outro dia. Né? Então essa divisão que nós tínhamos muito bem clara antigamente, há uns 20, 30 anos atrás, de quando você batia o ponto da empresa, você sai da empresa e agora é sua vida pessoal, em muitas profissões essa divisão acabou, né? Ou ela está muito mais tênue, muito mais dúbia, né? Muito mais dúbia, de uma maneira em que você já não consegue então diferenciar temporalmente no seu dia quando inicia seu trabalho e quando termina. Né? Quando eu trabalhava na escola, eu lembro que uma das nossas coordenadoras trabalhava antes de chegar na escola, porque ela já vinha respondendo e-mails, e por vezes ela trabalhava depois de sair da escola, né? Trabalhava durante o meio-dia também para adiantar, porque senão ela não ia dar conta de trabalhar, fazer tudo que ela tinha que fazer durante a tarde, né? E por vezes ficava mais tempo
depois do horário, porque tinha que terminar algumas demandas que não venceu durante o dia, né? Levava o trabalho para casa, porque como o trabalho dela era administrativo, ela conseguiria fazer em casa, né? E quando a empresa consegue perceber que o seu trabalho pode ser produzido em casa, começa a ficar difícil você colocar aquelas delimitações, aqueles limites, né? Principalmente se é um ambiente de trabalho que tenta continuamente, então, extrapolar esses limites, né? Então, eu percebo que isso é muito comum em determinadas áreas, né? Eu acho que a pandemia também acelerou muito isso, né? Só a gente vê o relato das pessoas que trabalharam home office, né? Como era difícil separar o tempo de trabalho, o tempo de casa, o tempo de família, né? Tudo era muito dúbio, tudo era muito, enfim, poroso, né? Tudo se cruzava de determinada maneira, né? E eu sempre digo que é muito importante a gente conseguir delimitar, né? Não, isso é do meu trabalho, isso é horário de trabalho, isso é horário de família, isso é horário pessoal, né? Porque quando as coisas começam a se misturar muito assim, eu percebo que os pacientes mesmo notam essa dificuldade de se estabelecer nesses determinados lugares, né? Poder, então, se colocar nesses momentos, né? Porque eles já não sabem reconhecer, não conseguem reconhecer se eles estão vivendo o trabalho, se eles estão vivendo a família, se eles estão vivendo o que eles estão vivendo, né? Mas antes de eu chegar nesse estado aqui, que, sei lá, tem pouco mais de 3 anos, né? Os outros 33 anos da minha vida, eu trabalhei para os outros, né? E trabalhar para os outros implicava muito dessa relação, até que ponto era a minha vida profissional e a minha vida pessoal se envolvendo, se entrelaçando e eu não saber mais quem era quem. Então, eu tenho um pouco de dificuldade que eu acabo sempre antecipando o que as pessoas vão dizer no vídeo, né? Qual era o Luiz de funcionário, qual era o Luiz de pai, qual era o Luiz de marido, qual era o Luiz de filho, porque ia se transformando numa coisa só. E essas empresas, e isso é um problema que eu vejo muito, que a nossa geração milênio viveu e a geração Z está contestando muito isso. Explico. Os nossos pais, eles tinham longas carreiras, né? Talvez os seus, enfim, não gosto de falar por todo mundo, porque, enfim, é muita gente de diferentes classes, né? Mas pegando um exemplo da minha mãe e do meu pai, que embora tenha falecido cedo, né? Ele passou dos 40, pelo menos. Ambos tiveram o mesmo emprego assim por décadas, né? Então a minha mãe ela se aposentou fazendo a mesma coisa por mais de 40 anos. O meu pai foi desde que ele era adolescente, que ele saiu de um colégio agrícola, ele entrou nesse emprego e ficou ali por, sei lá, acho que 20 e tantos anos, 30 anos quase. Então a gente vinha dessa coisa de empregos de longo prazo, que a pessoa saía dali 5 da tarde, 6 da tarde, e acabou a conversa. Não fala mais de trabalho, não pensa mais em trabalho, não tem WhatsApp, não tem e-mail, não tem patrão, não tem nada. Só vai saber de segunda-feira, 7 da manhã, 8 da manhã. Os milênios, quando a gente vai para o mercado de trabalho, né, se você é um milênio, ali tem por volta de 30 e poucos anos, você provavelmente começou ali no mercado de trabalho mais ou menos na minha época, 2004, que foi 2004, 2005, a gente começou a entrar no mercado de trabalho. E nessa época já não era tão simples mais separar o pessoal do profissional. Então passou a ser muito comum a gente receber e-mails fora de horário, mensagens, depois do WhatsApp então piorou. As nossas redes sociais, e muita gente sabe disso, passaram a ser monitoradas. Então o que você faz na sua rede social privada, particular, muitas vezes, e hoje em dia mais do que nunca, contava na hora de você prospectar uma vaga, você podia ser cobrado. Então começou a misturar cada vez mais. E as empresas também, sabendo disso, elas passam a oferecer, digamos assim, benefícios para esses trabalhadores que de fato envolvam os seus gostos pessoais ou algo que dentro do contexto profissional não tem o menor sentido, né? Que o ambiente é descolado, temos happy hour, temos mesa de ping-pong, porque a nossa empresa, os valores, sabe? Tem chocolatinho no fim de semana. Então começou essa papagaiada porque justamente a gente não conseguia mais viver dentro desse contexto que diferenciava a nossa vida, os nossos gostos, as nossas relações pessoais do nosso trabalho. Então, ao invés da gente ter, sei lá, um bom seguro-saúde, um bom vale-alimentação, um bom vale-refeição, a gente tinha mesa de ping-pong, sabe? Por quê? Porque é de videogame, sabe? Quando eu cheguei em São Paulo e eu visitava muita agência de publicidade, muito por conta do Não Salvo, se vocês quiserem eu posso até gravar um vídeo sobre essa época,
era muito comum a gente chegar nas agências de publicidade e o pessoal tá lá jogando videogame e aquele ambiente cool, jovem, aquele ambiente moderno e tal. E essa galera tudo PJ, sabe? Tudo PJ, ganhando mal, sendo, sabe, assim, literalmente explorado. E escondem a realidade de que muitas vezes você nem consegue usufruir disso dentro do escritório, porque você tem que trabalhar muito, né? Você até tem a possibilidade de ir lá jogar teu videogame, aquele ping-pong, sei lá, mas na realidade você nem consegue utilizar, porque você tá trabalhando, né? Como qualquer outra pessoa, né? Porque normalmente a gente não tem tempo livre no trabalho, né? Não tem tempo livre. E como ele disse, assim, eu acho que existem ainda profissões hoje, principalmente profissões, eu acho que ligadas mais à indústria, assim, né? Produção, então, né? Que acabam que conseguem fazer essa diferenciação, né? Afinal, se tu precisa de um maquinário para produzir uma peça, né? Tu não vai conseguir fazer isso em casa, né? Agora, outras profissões, eu acho que entram num âmbito um tanto quanto mais intelectual, no sentido de que trabalham mais num computador, né? Enfim, esse tipo de administrativo, digamos assim, né? Esse tipo de produção, ele... existe a possibilidade de você levar o trabalho para casa, né? Então, como eu disse, o WhatsApp vai tocar ali, mesmo que você não possa entrar no sistema agora fazer, o seu chefe vai te cobrar, amanhã não esquece, ele mandou essa mensagem às 8 horas da noite. E aí naquelas 8 horas da noite você já está pensando em trabalho. Talvez você estivesse ali com a sua família, cozinhando, fazendo alguma coisa de casa, você já, aquela lembrança do trabalho retorna, né? E aí você tem que, de novo, se voltar para esse lugar, né? Enfim. Eu acho que existe sim uma grande dificuldade de fazer essa diferenciação entre o trabalho. Isso é muito importante, eu acho, né? Até para você ter uma melhor relação com o seu trabalho, é poder diferenciar o que é da sua vida pessoal e o que é da sua vida profissional, né? Mas era um emprego cool. Era cool você ser da agência tal. Era cool você trabalhar para a marca tal. E isso é um problema. Esse é o problema de você procurar um propósito do seu trabalho. Você procurar um propósito de vida, né? Que você já não sabe mais diferenciar essas coisas. E eu sempre falei o seguinte, você quer encontrar um propósito na sua vida? Procure isso fora do trabalho. Procure um propósito fora do seu trabalho. Porque senão, o seu propósito de vida, o seu sonho de vida, está a uma demissão de acabar. Uma demissão, você perdeu tudo. Do que adiantou? E todos nós estamos dentro desse modelo econômico, né? Todos nós podemos perder tudo do dia para a noite. Né? Uhum. Então você pode perder seu emprego, eu posso perder meu canal no YouTube, e acabou. Tanto que eu quase perdi meu canal no YouTube, e aí, acabou, cara. Né? Acabou. Você pode ser demitido, você pode passar por um problema de saúde, você pode sofrer um acidente, você pode perder sua vaga. Assim, são tantas possibilidades que essa segurança mesmo do trabalho não existe, gente, para ninguém. Todos nós estamos instáveis, na verdade. Então, se esse é o seu propósito de vida, se esse é o seu sonho de vida, você pode perder ele a qualquer momento. Existe também uma fase da vida em que isso é muito comum, se encontrar essa dificuldade, então, de lidar com a falta do trabalho, que é, por exemplo, na aposentadoria, né? Ou quando a pessoa é impossibilitada de exercer a sua profissão, o seu trabalho, a atividade laboral, né? Então, aquele trabalho ocupava tantos espaços na vida dela, subjetivamente também, né? Era tão importante para ela que quando ela se vê impossibilitada ou já não pode mais, então, exercer aquele trabalho, a pessoa está em sofrimento. A pessoa entra em sofrimento extremo, né? Porque todas as dinâmicas, todos os espaços da vida dela eram ocupados por aquele trabalho. E agora não existe mais, né? Não existe mais esse trabalho. E aí, o que sobrou? O que sobrou desse sujeito? O que sobra dessa pessoa nesse lugar, nessa questão, né? E são questões que surgem muito em pessoas que estão passando por um processo de aposentadoria, por exemplo, né? Estão chegando próximo da aposentadoria, né? Essas questões surgem, né? Essas demandas também aparecem com mais frequência. Né? Então procure propósito, vá procurar coisas para você realmente se encontrar, se engrandecer como ser humano, falar, cara, é para isso que, né? Isso me faz sentir vivo, e outras coisas, né? Nos esportes, com a sua família, poxa vida, vai praticar
vai praticar uma militância política, vai praticar uma religião, vai praticar trabalho voluntário, né? Eu conheço pessoas assim que se encontraram demais nisso, assim, de poder ajudar o próximo com a mão mesmo, e não apenas em doações, compartilhando o Pix num momento de tragédia. Porque a pessoa vai perceber que ela é muito além de um CNPJ, ela é muito além de uma CLT. E, aliás, se você não procura propósito no seu trabalho, só pra gente encerrar aqui a conversa, por que você gosta de entrar na frente da câmera? Você não pode ficar no meu lado. Você reage melhor a demissões, né? Porque tem muita gente que quando é demitido, perde emprego, fica literalmente na merda porque, beleza, tem a questão material, né? Poxa, agora eu tô sem uma fonte de renda. Mas também porque era o emprego dos sonhos dela, era o emprego que ela sempre quis, era o emprego que ela queria, sabe? Então você passa a se relacionar melhor com o seu emprego e se relaciona melhor caso você o perca, tá bom? Eu achei que foi muito interessante o vídeo do Luiz, acho que a gente pôde discutir coisas bem legais, é um tema que eu gosto de falar e é um tema que surge muito na clínica, né? Muito mais do que as pessoas imaginam, né? Essa questão da relação com o trabalho, né? Eu acho que é bem importante a gente poder questionar sobre isso, poder pensar, né? Refletir sobre que lugar o nosso trabalho ocupa na nossa própria vida, né? Pra gente poder lidar melhor com ele quando talvez ele não esteja mais lá. Se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere se inscrever no canal, deixar um like e, se possível, deixe um comentário, né? Eu tenho reforçado muito isso nos meus vídeos, eu gosto dos comentários, eu gosto que as pessoas coloquem o que elas pensam, né? Tento moderar sempre, né? Com o máximo de respeito possível, obviamente, mas eu gosto de ouvir o que vocês acham, o que vocês pensam sobre isso que a gente vem conversando aqui. Deixa aqui nos comentários como você se relaciona com o seu próprio trabalho, né? Qual é a sua relação com a sua profissão, né? Eu acho que isso é algo bem importante de ser conversado. E no mais, se você eventualmente precisar, estiver necessitando, gostaria de iniciar um processo terapêutico, um processo de análise, eu deixei aqui no link do vídeo, na descrição do vídeo, aliás, o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo, tá bom? No mais, eu acho que é isso. Forte abraço, valeu, falou e até mais.